A respeito do bolsonarismo moribundo, que teima em sobreviver, né? O que me deixa um pouco aborrecido, bastante aborrecido, é que católicos insistam nessa canoa furada do bolsonarismo, em vez de pensar numa alternativa estritamente católica para fazer oposição ao atual governo. O correto seria largar o Bolsonaro de mão, porque já deu o que tinha que dar, porque já se mostrou uma estratégia ineficaz. Deixa ele lá com os protestantes, com os rabinos, com os liberais, etc. E vamos fazer a nossa alternativa, construir a nossa alternativa. Mas alguns católicos teimam em continuar remando dentro dessa canoa furada. A respeito do bolsonarismo moribundo, que teima em sobreviver, né? O que me deixa um pouco aborrecido, bastante aborrecido, é que católicos insistam nessa canoa furada do bolsonarismo, em vez de pensar numa alternativa estritamente católica para fazer oposição ao atual governo. O correto seria largar o Bolsonaro de mão, porque já deu o que tinha que dar, porque já se mostrou uma estratégia ineficaz. Deixa ele lá com os protestantes, com os rabinos, com os liberais, etc. E vamos fazer a nossa alternativa, construir a nossa alternativa. Mas alguns católicos teimam em continuar remando dentro dessa canoa furada. Eu não lembro se foi 21 ou foi 22 na administração do Bolsonaro que... eu não lembro qual órgão soltou, tipo um pacotão feminista que incluía negócio de violência psicológica. Isso. O bolsonarismo ele é decadente pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ele deixou a própria política dele decadente. O pessoal até chamava pacotão feminista. Isso. Foi ele que promulgou a lei que facilitou a laqueadura, né? Foi também. Exatamente. O Bolsonaro ele fez totalmente. Ele foi o presidente mais de esquerda que o Brasil teve. Nem o Lula fez o que o Bolsonaro fez. Nem o Lula pensou em fazer o que o Bolsonaro fez. Então, assim, para mim, o Bolsonaro foi um presidente horrível. Para mim, foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Eu posso dizer que ele está junto com o Lula, junto com a Dilma até. Eu acho que a Dilma consegue ser pior que os dois, mas não. O Dilma é burra, é uma idiota. Mas, assim, os dois estão ali juntos como um dos piores presidentes que o Brasil já teve. E, assim, eu só não falo que ele é o pior líder que o Brasil já teve, porque, para mim, o pior... A gente vai entrar no tema daqui a pouco. Então, eu não sou tão... Oi. Exatamente. O que seria do Brasil se o Bolsonaro tivesse obtido êxito na sua empreitada, ou na sua suposta empreitada? Pois é. Eu acho que seria um país bastante travado, por causa que teria muitas como posso dizer, muitas intenções diferentes de cada setor ali desse golpe. O Bolsonaro ele não teria o poder somente na mão dele. Teria bastante travado. Vai ter setor do exército que queria uma coisa, outro setor queria outra coisa, e demoraria um pouquinho. Aí que eu entro de novo. O Lula, ele tem na mão dele o poder de tudo que ele quer. É diferente. O Bolsonaro, o Bolsonaro durante 4 anos ele não conseguiu construir isso. Ele foi perdendo o poder. Não deixou. O Lula preso é igual esse povo que tá lá no PCC preso na cadeia, que comanda o negócio dentro da cadeia. O Lula mesmo preso comandava o PT dentro da cadeia. Isso. Ele nunca deixou... Assim, na minha opinião, pode ser que vocês tenham uma visão diferente. Na minha opinião, se o Bolsonaro tivesse conseguido o êxito, seria um país travado e ele perderia facilmente o poder para outra pessoa. Fácil. Ele não teria a mesma intensidade
que outros presidentes da história tiveram na mesma realidade. Tem um outro problema que eu acho que, se ele tivesse conseguido, né, criar um estado de exceção, que particularmente para mim é uma coisa que é até dolorida falar isso no meu país. Vocês sabem muito bem que o nosso país não é autossuficiente. Infelizmente, ele depende de coisa que vem de fora. A primeira coisa que aconteceu lá fora, com a gente implantando algum estado de exceção aqui, seria cortar laços econômicos e militares. Iam literalmente montar um cerco. Isso. Se o nosso país, se a gente, católico, quer a gente quer modificar esse governo, essa forma que está aí hoje, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é em deixar o nosso país autossuficiente, porque caso contrário, vai ser cercado. Isso. Eles não vão ter dó nem piedade. Eles precisam da nossa comida, mas a gente precisa de coisa deles também. Elaine, em vez de aprender a lição. Isso teve uma convocação aí, como o Ronaldo acabou de lembrar, e óbvio que nós não vamos e não aconselhamos nenhum católico a comparecer. E o que os católicos devem fazer, isso seria muito mais efetivo. Aí vem aquele questionamento. Algumas pessoas fazem o seguinte questionamento, ou a seguinte objeção para nós. Tudo bem, eu admito que o ideal seria ter um partido católico disputando poder, mas enquanto não tiver um partido católico, eu apoio o Bolsonaro mesmo. Sinto muito. Isso aí é desculpa esfarrapada. Uma ação muito mais efetiva, enquanto não existe um partido católico, seria trabalhar junto aos deputados e senadores que se dizem católicos ali no Congresso para fazer política, para defender as nossas pautas. Isso seria muito mais efetivo. E foi isso que aconteceu na década de 30, por exemplo, quando a Liga Eleitoral Católica conseguiu eleger um número expressivo de deputados para a Assembleia Constituinte de 1934. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no nosso canal, tem um vídeo a respeito disso. Nós vamos deixar o link a respeito dessa experiência. Recentemente, vou aqui citar a deputada. Vou citar aqui porque merece uma menção. No dia 12 de outubro do ano passado, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para renovar o título de Generalíssima do Exército Brasileiro, que foi concedido a Nossa Senhora Aparecida em 1967, no governo Costa e Silva. Nem todo mundo lembra disso, mas esse título de Generalíssima do nosso Exército foi concedido a Nossa Senhora Aparecida em 67 e agora foi renovado nessa sessão solene, convocada pela deputada Simone Marchetto, da bancada católica. E ali compareceram os bispos, o arcebispo emérito de Aparecida também compareceu, o comandante militar do Planalto, o general Carmona, estava lá, o deputado Paulo Fernando, católico, também estava presente. Para quem não lembra, o doutor Paulo Fernando foi assessor do doutor Enéas, inclusive foi responsável pela conversão do doutor Enéas Carneiro no leito de morte, ou seja, ali nos últimos momentos da vida do doutor Enéas, o doutor Paulo Fernando teve a presença de espírito de trazer um padre para tomar a confissão do doutor Enéas ali nos seus últimos momentos. O prefeito Tiago do Zé Dito, que é fiel da fraternidade, gravou um vídeo de apoio a essa iniciativa. Isso, a meu ver, claro, algumas pessoas podem fazer objeções. A deputada Simone Marchetto é católica conciliar e tal, não está dentro da tradição. Pode ser, mas é com esses que a gente deve trabalhar para, inclusive, trazer para a tradição.